Interessante esse guia de autoajuda para depressão infantil e pré-adolescente. Esse guia foi preparado por a senhora, professora? Então, pensando no Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio, a gente tem recebido muito lá na UFRB, e eu também como psicóloga, né, que faço minhas atividades na cidade a partir dos projetos de extensão, a gente tem recebido muitos pedidos das escolas a respeito de crianças que tentam suicídio, automutilação, os pais desesperados com episódios depressivos. E aí foi um momento de sentar para tentar elaborar alguma coisa nesse sentido, porque achei muito interessante uma proposta de jardinagem como prevenção ao tratamento da depressão. E meu filho, o Aimee José, ele acabou fazendo uma relação da depressão infantil com o Eevee, que é um Pokémon, um personagem de um videogame Pokémon, que ele é depressivo e que ele tem uma característica de combater essa depressão dentro do jogo, e ele se evolui em vários outros tipos de depressões, mas a relação do combate da depressão ela está sempre ligada à natureza. Então esse guia, na verdade, ele teve assim a minha participação como psicóloga, a participação de uma psicopedagoga e consultora escolar, que é a Cláudia Marques Silva, que é do Colégio Odila Azevedo em São Paulo, e do Aimee José, que na Feira de Ciências do Colégio Santo Antônio desenvolveu durante o processo de trabalho de jardinagem como terapia para depressão, essa linguagem lúdica, né, para pensar as formas de intervenção e de combate à depressão. Então esse guia ele acabou sendo um diálogo amplo com a área da educação, através do Colégio Odila Azevedo, que tem uma consultoria em educação, né, junto com o meu núcleo de pesquisa, através da Cláudia Silva, que é pedagoga e psicopedagoga, e através também do meu filho, que eu agradeço, que teve essa ideia de fazer a relação da jardinagem e os pokémons no combate à depressão. Muito bem. Quais os principais pontos desse guia? Então, esse guia, né, ele traz justamente isso, né? Ele vai falar a respeito do Pokémon Eevee, né, que é um Pokémon depressivo, e que a gente vai apresentando quais são esses sintomas de depressão para as crianças, né? Como que os pais precisam perceber os sintomas da depressão infantil, que geralmente está ali voltado mais para a escola, do desempenho escolar, as dificuldades que as crianças vão apresentando na escola. E a gente também vai falar um pouco dessa relação, do quanto que é importante a relação da família para o combate à depressão, das atividades na natureza, né? Nas atividades de jardinagem, nas atividades de piquenique, nas atividades de brincadeiras. A gente nesse guia propõe algumas atividades que a criança perceba a partir de si mesma esse entristecimento, mas que ela também seja capaz de, através das brincadeiras, a exemplo do Pokémon, né, ela poder se conectar consigo mesma e ter esse contato com a sua natureza através das plantas, né? Então as plantas, a natureza, a jardinagem, fazendo uma conexão com o ser humano, e ela podendo assim cuidar de uma plantinha, plantar a sua plantinha, ser incentivada pela escola, pela família, perceber o processo de desenvolvimento dessa planta e sempre entender que essa tristeza dela é uma tristeza que ela precisa cuidar, que ela não pode desistir de entrar em contato com as pessoas, que não pode se isolar, e que isso tem um fundamento, né? A gente às vezes pensa que não tem nada a ver, né? Mas os pokémons, conforme as leituras que meu filho acabou até me desenvolvendo, porque eu mesma falei, mas filho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver o Pokémon com depressão, porque você fez essa relação, né? Aí ele falou, não mamãe, tem sim, porque os Pokémons eles têm a mitologia africana,
eles são fundamentados na mitologia africana, na mitologia grega, romana, asiática. Então, toda a relação com o universo, com os cosmos, e eles são seres que representam a natureza. E os Pokémons, eles não são só jogos de videogames, né? Eles também, as crianças, quando brincam de Pokémons, elas têm que também sair do seu universo de isolamento, do jogo, né, da tela do jogo, e pular, saltar, brincar, né? A brincadeira natural. A brincadeira natural, em contato assim com a natureza, né, Muito com bem. as pessoas. A senhora fala nesse guia sobre essas depressões, elas acontecem em crianças de escola pública, privada, existe diferença nesse sentido? O problema da depressão, né, inclusive no domingo a gente teve um encontrão de casais, né, da Igreja São Benedito. Então a depressão ela é um problema hoje mundial, né, e o suicídio também. Mas e não escolhe público, não é escola pública, escola privada, classe social, é um problema atinge geral. todos os segmentos. Todos os segmentos. Ela é uma causa multifatorial, né? Então, o suicídio e a depressão. Lembrando que a depressão grave é o fundo do poço para a entrada no suicídio, da tentativa de suicídio. Por isso, essa relação depressão e suicídio, né? Então, a gente sabe que ela é multifatorial, não escolhe classe social, e ela é prevalente aqui no Brasil, a depressão, em 5,3% da população. E em termos da população de ansiedade, ela é a soma que a gente tem estatística é de 9,8 de ansiedade, porque a ansiedade ela é o estado emocional que vai levar a pessoa à depressão. Então, a ansiedade leva à depressão, a depressão profunda leva às tentativas de suicídio, né? E ela é multifatorial. Eu gostaria que o Aimee, né, pudesse dar um pouco assim a sua palavrinha sobre essa relação, né, da jardinagem, dos Pokémons, da depressão. Aimee, tá tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, sim, tá tudo bem. Primeiro eu quero saber quantos anos? Eu tenho 10 anos. 10 anos, sim. Como é que você entrou nesse campo, nessa área para discutir a depressão no infantil e no adolescente? E discutindo essa questão com sua mãe, que ela tentou dizer, inclusive, buscou muitos dados de sua opinião. Então, a depressão ela é uma doença que deixa a gente muito triste, né? Então, eu relacionei os jogos que a maioria das crianças jogam e que nesses jogos todos os personagens que estão presentes são alegres, gritam, pulam. Aí eu pensei, se eu relacionar esses jogos com a terapia de jardinagem para pessoas com depressão, vai ter sentido. Eu sei que as pessoas vão poder achar que não tem sentido, mas tem sentido porque as plantas e a jardinagem, que é o recurso que extraíram para fazer como terapia para pessoas com depressão, que faz parte da natureza, porque a jardinagem, ela não é só você plantar a planta e decorar com a pedrinha e fazer o terrário. A jardinagem é você se relacionar com a natureza. E os animais, os Pokémons, são seres da natureza, como nós, como seres humanos. Então eu fiz essa relação, que eu achei importante porque eu gostei muito e eu gosto muito do Pokémon, porque às vezes quando eu me sinto triste, eu ouço as músicas, eu vejo vídeos. É isso que eu faço quando eu me sinto triste às vezes. O Pokémon, ele influencia na chegada da depressão na criança? Sim, influencia muito. Eu aconselho a todas as crianças depressivas que elas comecem a fazer coisas, tipo assim, jogar o Pokémon. Não jogar, mas sim ver o Pokémon,
se interagir para ver antes de falar, porque as pessoas que falam, que dizem que não tem nada a ver, antes de saberem, elas falam porque não sabem do negócio, não sabem da terapia que a gente fez aí, o relacionamento. É por isso que elas falam isso. Você sente, digamos assim, a sua mente mais leve depois da prática do jogo? Só um minutinho. Na verdade, eu gostaria de fazer uma contribuição, porque o jogo, ele leva a criança a ter movimentos físicos, né? Não é só estar na tela, não é, Aimee? Sim, sim. É estar em contato com o jogo para fora da tela, não é isso? Porque as causas da depressão são os fatores sociais, que representam desigualdades, estigmas e as diferenças nas relações sociais, os fatores econômicos, que são preocupações econômicas, dificuldades financeiras, aposentadoria, pobreza e perda do emprego. E os fatores biológicos são hereditários, genéticos ou por desequilíbrio orgânico, carência de vitaminas, estresse, e pode também ser combatido com medicamentos e terapias. Porém, os fatores sociais e econômicos dependem dos contextos, da sociedade e do nível de desenvolvimento da cultura de um povo. Muito bem. A gente volta ainda com a Aimee. Professora, como os pais podem notar os primeiros sinais de depressão no seu filho? A criança que fica muito isolada, né? Ela não fala. Se ela também ficar muito assim, em cima de jogos, trancada no quarto, só querendo ficar lá no computador, no videogame, nos eletrônicos, também é uma coisa que não é boa. Então é um sinal para os pais, né? A criança que também é preciso observar se ela está dormindo direito, se ela está tendo insônia, se a alimentação dela ela está participando da alimentação, as marcas também no corpo, né? Se ela tem algum episódio de que ela se machuca, né? De que ela dorme muito ou que ela não dorme nada, né? Então, na verdade, esses sintomas, quem vai ter mais acesso é a escola, porque é a questão do desempenho. E a criança que tem a depressão, em geral, ela tem essa depressão porque ela não teve uma escuta na família, muitas vezes. E as crianças hoje em dia, como as famílias estão muito oprimidas com a situação que o mundo está vivendo, né, de insegurança social, insegurança econômica, os pais acabam tendo pouco tempo para prestar atenção nas crianças, né? Nem em si mesmo eles conseguem prestar muita atenção. Então é uma bola de neve. O pai depressivo, a mãe angustiada e as crianças ali só comendo, indo para a escola, chegando no celular. Então a família acaba não percebendo. Então um dos sintomas importantes para que os pais e as famílias que nos ouvem hoje possam se dar conta é abrir o diálogo com as crianças em casa. Você está bem, filho? Como é que foi sua escola? Porque na escola é que eles vão falar. Eles vão falar para o coleguinha, eles vão falar para o professor, eles vão começar a dormir em sala, eles vão começar a passar mal, dor de barriga, dor de cabeça, vômitos, vão começar às vezes a ter algumas crises de ansiedade dentro do ambiente escolar, principalmente os adolescentes, né? Houve um crescimento de 24% no número de suicídio advindo da depressão em adolescentes, crianças, infantil e adolescente. Sim. A senhora atribui a quê isso? Então, justamente é multifatorial as causas, né? Mas as crianças, elas nos dão sinais importantes, né? Então é como se as crianças, elas nos dissessem algumas mensagens que a sociedade precisa interagir e intervir imediatamente. Então, o adulto, ele tem mais condições de dar conta das dificuldades que está vivendo, né? Então, como eu disse, esse momento de crise, né, que o mundo passa, mas que o nosso país também está sendo uma janela bem visível no mundo, né? Então, o Brasil está num momento muito difícil de crise econômica, de crise social, de mudanças de
de formas de vida, de valores, né? Então, isso tudo traz uma insegurança muito grande para as pessoas, o empobrecimento, a insegurança, as novas legislações, né, da Previdência, da legislação trabalhista, a diminuição dos postos de trabalho, tudo isso vulnerabiliza as famílias. E as crianças, elas são os primeiros sintomas desse efeito dominó, dessa situação de sofrimento, né? As famílias estão sofrendo porque os pais, não perdi meu emprego, mas meu salário diminuiu. Não perdi meu emprego, mas amanhã não sei se eu vou estar lá, o pessoal vai demitir todo mundo, vai assinar novamente a carteira de trabalho, mas será que vão assinar mesmo? Então, toda uma conjuntura de ansiedade e que a criança acaba não tendo espaço para conversar, para brincar, atenção social, né? E falta de lazer, falta de acesso à cultura, e aí eles começam a produzir esses sintomas que é a depressão, o entristecimento, porque quando eu me entristeço, por exemplo, morreu o meu pai, morreu a minha mãe, meu irmão, um amigo, eu me entristeço pelos outros. E as crianças, elas têm depressão porque os pais estão sofrendo, porque elas veem a sociedade modificada, a violência. Ah, não vai mais brincar na rua porque está muito violento. Não brinca com o coleguinha porque não pode. Fica aqui no quarto, fica aqui dentro de casa. Então, ela vai tendo a restrição dos espaços sociais, vai tendo a restrição da vida e sem poder se comunicar com as pessoas, né? Eu já ouvi histórias de... Morre, por exemplo, uma avó, uma mãe ou o pai de uma criança. E essa criança, muito apegada a essas pessoas da família, termina criando um bloqueio na mente que influencia, digamos assim, em torno de 100% no seu desenvolvimento intelectual, no estudo. Sim. Em decorrência de quê? Em decorrência dessa tristeza extrema, né? Desse apego, desse luto, né? Muitas pessoas adultas, quando perdem um ente querido, não conseguem trabalhar, né? E às vezes a gente, na nossa sociedade, a gente não tem mais o tempo para viver os nossos lutos, né? Antigamente as pessoas, alguém morria, era assim 1 mês, 2 meses, 1 ano as roupas, né, roupa preta. Não liga a música porque seu tio morreu, né, não aumenta o rádio, não vai no baile, tinha um resguardo, né, porque a tristeza, a melancolia, né, o sofrimento, ele tinha um lugar na nossa sociedade. Não era proibido sofrer, né? Hoje não, é proibido, porque se eu ficar triste, você é problemático. Se eu ficar triste, toma um remedinho, né? Como se fosse uma dor de cabeça. Dê um apoio. É. Vamos para aqui, vamos puxar, vamos bate-papo, vamos levar para festa. Isso. Embora essa interação entre os amigos, ela é importante, né? Da mesma forma que o guia vai orientar as crianças, não a jogar o Pokémon, mas a interagir com a natureza através de um personagem que interage com a natureza para sair da depressão. Então, o apoio dos amigos e da família é fundamental para realmente poder superar o momento de crise de tristeza, porque quando você não tem dinheiro, quando você está na situação bem vulnerável, o que salva é a família e os amigos, os verdadeiros amigos. Mas o problema é que a tristeza, ela sempre existiu. A melancolia, ela sempre existiu. O luto sempre existiu. Mas hoje a nossa sociedade, ela vive a sociedade do consumo. Você se sente triste? Vá comer no restaurante X. Você se sente triste? Vá no shopping consumir não sei o quê. Então é uma sociedade do mercado, né, que prega que ser triste é uma doença. Então a patologização da tristeza é uma forma também de diagnosticar todas as formas de sofrimento emocional que fazem parte da natureza humana como patológicas, a partir de uma medicalização, inclusive. Esquecendo que os fatores sociais, né, qualidade de vida, acesso à escola, acesso à educação, acesso à dignidade, elas também vão dar um patamar de sustentação para a sobrevivência emocional e para a saúde mental das pessoas, porque a depressão, o suicídio, né, elas têm a ver esses problemas
emocionais, psicoafetivos, eles têm a ver com uma dimensão da saúde mental, que tem que ter um direcionamento de políticas públicas, que não deve passar só pelo psiquiatra, que vai medicar a criança, que vai dar um diagnóstico, mas toda uma política de acesso ao lazer, de acesso à cultura, de acesso à educação, de acesso à cidadania como um todo, né? Direitos sociais. Finalizando esse bate-papo, professor, eu quero primeiro pedir a Aimee José a sua recomendação para os adolescentes, pré-adolescentes que estão te ouvindo nesse momento. Tipo uma mensagem, né? Cuide-se e acredite em você. Porque quando todos te desprezam e falam mal de você, você tem que permanecer e buscar quem te ama. Plantar uma planta, permaneça firme com a sua raiz. Não caia e cultive a vida. Muito bem. Muito bem, professora. Qual a recomendação da senhora para o nosso público ouvinte no momento? Olha, eu acho que é um momento muito difícil, né, queridos ouvintes. Você que sofre com um filho, um familiar, ou você mesmo. Então é preciso muita paciência, sempre se lembrar, né, de que a natureza humana ela tem a sua luz, né? Então por isso que essa relação da jardinagem com a depressão ela é importante, porque as plantas são seres silenciosos, né? E elas sobrevivem a despeito de muitas intempéries. Então, sejamos como as plantas diante dos sofrimentos que não podemos resolver, tenhamos paciência e busquemos ajuda. Não nos isolemos nunca, precisamos sempre tentar sair desse quadro de isolamento e valorizar as pessoas que são próximas e buscar também ajuda profissional, mas não só os remédios, não só a psiquiatria, o médico, né? Mas os psicólogos, as psicoterapias, as intervenções de jardinagem, de artes, de decoração, bordados, pinturas, e tentar se aproximar de locais onde existam pessoas que realmente possam trocar coisas boas com você nesse momento difícil. O evento, a data e local e horário. Então, amanhã a gente vai ter no Colégio Renato Machado uma oficina de depressão, prevenção ao suicídio e jardinagem. O Aimee José, assim como sua equipe lá do Colégio Santo Antônio, as meninas, né? Quem são as meninas, Aimee? Sofia Araújo, Júlia Nogueira, Aline e Sofia Camilo e Rafaela estarão junto com você, comigo, né? Se elas quiserem, é um convite que eu recebi pela UFRB. É um convite que eu recebi pela UFRB. Você recebeu da mamãe. Eu que recebi da UFRB, da professora Josiane, que é diretora do Colégio Renato Machado. Nós vamos estar lá fazendo essa oficina de jardinagem, prevenção ao suicídio e à depressão com crianças e com pais e alguns professores. E também no Colégio Santo Antônio vai ter um stand sobre esse assunto, que vai ser no dia 23 a abertura, de setembro, né? A abertura às 6 às 8 horas da noite. E no dia 24 vai ser a apresentação. Antes da entrevista encerrar, eu queria falar um pouco sobre a cura da depressão com a jardinagem e a horticultura. Investir nas relações sociais e econômicas. A natureza, as plantas, a horticultura e a terra diminuem as diferenças sociais e econômicas. Então, valorizando relações da vizinhança para as amizades que resultam, tira a pessoa do isolamento social e econômico. As plantas, a jardinagem e a cultura na depressão. Na cultura anglo-saxã, os vikings usavam suculentas para curar suas feridas em suas batalhas. Se quiserem saber mais sobre isso, o site é https://.
site universoescandinavo.com.br e a história dos vikings. E eu também vou falar sobre a cultura negro-africana, que eles sabem do valor curativo das plantas e da terra para o bem-estar psíquico. A cultura iorubá comemora o valor da sabedoria das plantas através dos orixás Oxóssi, Ossanha, Ossain e Nanã. E através da cultura indígena, a figura do pajé no Brasil traz as curas pelas plantas, com um bem físico e mental nos Estados Unidos. Os indígenas americanos lutaram na Guerra de 7 anos junto com os franceses e americanos. Utilizavam as ervas medicinais para curar os soldados, junto com os seus conhecimentos das plantas. Eu li isso na história de um livro que se chama Last of Mohicans, O Último dos Moicanos, de James Cooper. Muito bem, Aimee José. Parabéns para você, viu? Nosso abraço. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Professora, parabéns pela criação desse guia aí, pelo filho inteligente que a senhora tem. Sucesso, viu? Muito obrigado, Lelis. Obrigada a todos, Fábio, aos ouvintes. Um bom dia. Muito bem, 12h48. Antes de ir aos comerciais, Elaine, nossa live. A Josiane Felicíssimo dizendo boa tarde, povo lindo da Clube. E ela também acrescenta aqui, tá faltando mais Deus na vida das pessoas e amor ao próximo. Isso faz muita diferença nas nossas vidas.